Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre suzerania e vassalagem durante a Idade Média do sistema feudal. Primeiro que tudo, vamos entender todo esse contexto. A nobreza é a classe e a detentora de todo o poder territorial daquela sociedade estamental, que estabelece as guerras, as batalhas, que participa do exército. E a nobreza é o grupo social que detém todo o poder sobre as terras, que administra os feudos, ou seja, a principal unidade de produção do homem medieval. Para administrar essas terras, o nobre precisa doá-la, precisa distribuir esses pedacinhos de terras entre a própria nobreza, para que ela possa administrar. E é aí que entra essa relação da suzerania e vassalagem. Mas o que é suzerania e vassalagem? É um acordo e fidelidade entre os mesmos membros da nobreza, que firmavam relações de dependência e fidelidade, onde um nobre suzerano concedia terras ou outros benefícios a outro nobre vassalo, que, em troca, prestava serviços, principalmente militares, ao suzerano. Neste caso, se o suzerano, o qual cedeu a terra ao vassalo, se o suzerano tivesse em perigo em uma guerra, esse vassalo teria que ir ajudá-lo. Lembrando que não só o vassalo que jurava e oferecia proteção ao suzerano, mas também o suzerano poderia também oferecer ajuda e proteção ao seu vassalo, onde os historiadores chamam de auxílio e concílio, onde os dois devem sempre auxiliar um ao outro e estarem sempre em acordo. Por isso, concílio está no consenso, um acordo mútuo entre essas duas partes. Então, suzerano é aquele que doa a terra, vassalo é aquele que a recebe. Um suzerano pode ter mais do que um vassalo? Claro que sim, pode ter mais do que um. Um vassalo pode ter vassalo? Com certeza que sim. Ou seja, é uma relação bem complexa que pode expandir através tanto do suzerano e do seu vassalo, onde o suzerano pode ter vários vassalos e vários vassalos podem ter vários vassalos. Um detalhe muito importante é que essa relação de suzerania com vassalagem só acontecia entre a nobreza, não entre nobreza, camponês ou servo. Lembrando que a sociedade medieval era uma sociedade organizada de forma hierárquica, com a divisão em 3 grupos principais: clero, nobreza e camponês. O clero, com a Igreja Católica à frente, tinha grande influência e possuía propriedades e privilégios. A nobreza, composta pelos senhores feudais, controlava as terras e exercia o poder local. E enquanto os camponeses, na base da pirâmide, trabalhavam para sustentar as outras classes, jamais poderia estabelecer relação de privilégio entre nobreza, camponês ou servos. O que o servo ou camponês recebia dos senhores feudais era um pedacinho de terra para ele trabalhar para sustentar a nobreza e o clero, que era a Igreja Católica. Ele só ficava com o restante, que sobrava para se manter. Diante dessa relação entre suzerania e vassalagem, existia também a cerimônia e o juramento desse laço entre suzerano e vassalo, onde o vassalo jurava fidelidade e lealdade ao seu suzerano, onde ele se ajoelhava diante do suzerano, colocando as mãos sobre a Bíblia e comprometendo-se a prestar serviço militar e outros deveres. Em troca, o suzerano prometia proteção e
concedia o feudo, terras ou outros bens ao seu vassalo. Isso também diante das testemunhas, que eram membros da Igreja Católica. Aqui eu fiz uma pequena relação de como era feito esse processo do sistema feudal de suzerania e vassalagem entre os próprios nobres. O rei aqui, ele era de uma família nobre. Só quem poderia ser coroado rei se fosse nobre. Então aqui eu tenho o rei como a base, onde ele doava várias terras a outros nobres, que se tornava seu vassalo, que consequentemente tornaria senhor feudal, onde o senhor feudal tornava outro nobre como cavaleiro militar e assim sucessivamente. Então aqui ia montando a nobreza dentro da própria nobreza, onde surgia também o marquês, o duquês, o conde e assim por diante. Então, por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.